plenário. Hoje, aqui o meu amigo, o Dr. Charles Bruno, um especialista na área financeira, pensando em juro, revisão de juro. Se você pensar em comprar um novo imóvel, não tem pessoa melhor para consultar do que ele. Por isso, o trouxemos aqui. Ele prontamente veio para que pudesse orientar você, nosso ouvinte, nosso espectador. Dr. Charles Bruno, cumprimente o nosso povo. Bom dia, Herodes, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar com vocês aqui nesta feita, para a gente poder compartilhar de ideias, compartilhar de informações, né, de modo a auxiliar os nossos telespectadores acerca de questões específicas sobre o mercado imobiliário, sobre os contratos, né, que englobam essa área. E dizer que eu estou muito satisfeito por esse convite, estou honrado e cumprimento a todos aí e dou um grande abraço, estou à disposição. Doutor Charles, essa casa aqui serve o povo, ela vive em torno e para o povo, é para isso que ela vive. E por isso eu estou aqui hoje. O que o senhor poderia orientar os nossos telespectadores na compra de um imóvel? Um exemplo, uma unidade de um apartamento, de uma incorporadora X ou A, B. O que o senhor poderia orientar esse nosso ouvinte, espectador aí? Boa pergunta. Toda pessoa que deseja adquirir um imóvel, ela, antes de mais nada, ela precisa tomar algumas precauções. Às vezes existem pessoas que têm bastante instrução, não necessariamente é um advogado, uma advogada, um bacharel em direito, mas tem uma certa instrução. Então, essa pessoa ela já reúne algumas condições de poder fazer pesquisas acerca do imóvel, acerca do vendedor desse imóvel. Às vezes é um CNPJ, né? É uma construtora, uma incorporadora, é uma imobiliária que está ali comercializando o imóvel. Então, a pessoa interessada faz uma pesquisa em cima do vendedor, em cima do próprio produto, para ver se esse produto, se esse imóvel não está gravado com algum ônus, né? Um ônus de uma penhora, ou ter algum embargo, alguma coisa relacionada ali a esse imóvel que impossibilita o seu desenvolvimento. Então, às vezes, essas pessoas mais instruídas, elas já têm essa perspicácia e elas conseguem correr de uma maneira mais autônoma, né? Todavia, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. E para essas pessoas, eu digo sempre, até eu me recordo quando garoto, quando eu resolvi ser advogado, eu via nos carros, nos vidros dos carros, um adesivo assim: consulte sempre um advogado, OAB, né? Ou advogada, ou advogado. Eu sempre vi isso. E aí eu digo isso para você, que não tem esse conhecimento apurado para poder fazer essas pesquisas, né? Então, procure sempre um profissional especializado no ramo do direito imobiliário, no ramo do direito do consumidor, voltado para a área dos contratos bancários, para poder evidenciar algumas questões importantes para que você faça um negócio com segurança. Porque nos dias atuais nós estamos vivendo tempos onde não existe mais o fio do bigode, como nós dizíamos antigamente, né? Isso, hein? Onde você dava a sua palavra, você fazia o negócio acontecia e não tinha muito esse negócio de escrever, de assinar. Era mais na palavra. Hoje não. Hoje, infelizmente, o Poder Judiciário está repleto de ações judiciais oriundas de não cumprimentos de contratos, de não cumprimento de obrigações. Então, o contribuinte, o consumidor, a pessoa, ele precisa sempre contratar um profissional especializado. Porque não adianta nada você contratar um advogado, uma advogada, que tem uma especialização, uma fluência no criminal, para poder atuar numa área de direito imobiliário, né? Não, mas é meu amigo. E aí o barato sai caro. Porque o amigo, eu vou contratar meu amigo, que o meu amigo amigo, não vai me cobrar nada. Só que ele não detém conhecimento daquilo. E aí vai acabar dando problema. Então, o conselho que eu dou para você que não tem um conhecimento apurado, né, de questões jurídicas, de questões administrativas, conhecimento sobre questões envolvendo juros, etc., que você contrate um advogado especializado
e que ele vai poder te dar subsídios suficientes para que o negócio seja realizado dentro da mais perfeita ordem e você se sinta aí satisfeito, né? Satisfeito com a aquisição. E com esse mesmo cidadão, que ele escolheu o imóvel, escolheu a incorporadora, essa incorporadora está atrelada a uma construtora, nem todas as incorporadoras são a mesma construtora. A grande maioria delas tem a incorporadora e a construtora. Em alguns casos, a incorporadora, a construtora e imobiliária. Agora, esse cidadão que está procurando um imóvel para comprar o primeiro imóvel, tá? Ele tem basicamente essa informação que você acabou de falar. Agora, ele está firmando o contrato. Qual o que ele precisa fazer antes de assinar esse contrato? Que geralmente o cidadão não lê o contrato. A grande maioria, eles pegam um contrato e simplesmente perguntam onde assina. E agora, ele pode pedir esse contrato para levar até o advogado dele, ou o certo seria pagar o advogado, levar o advogado junto antes de assinar? Excelente pergunta, excelente pergunta. Reforçando, né, relembrando o que eu já falei, mas e dando uma garibada agora nessa nova roupagem que o senhor me perguntou aqui, o consumidor, muitas vezes, quando ele é o primeiro imóvel, então ele está emocionado, né? Ele está envolto naquela atmosfera do primeiro imóvel, de ter a casa própria, o sonho, a realização do sonho, e muitas vezes ele acaba se deixando trair por esse sentimento, né? É igual fala, o coração é enganoso. Muitas vezes você leva as coisas para o coração e você acaba se deixando trair pela circunstância. Então, o que eu aconselho, nesse caso, o contribuinte, o consumidor, ele, durante a negociação com a incorporadora, com a construtora, né, durante esse percurso, desde a assinatura ali da proposta, da intenção de compra, que ele tem acesso a uma minuta, que ele tem acesso às cláusulas contratuais, né, os pormenores ali, para que ele não venha, no futuro, ser surpreendido do ponto de vista negativo, né, com uma cláusula que ele inobservou. E isso é muito importante, né? E também a questão do fôlego financeiro. A gente costuma usar essa terminologia, fôlego financeiro. Porque, muitas vezes, por conta dessa emoção, não, se eu não fizer desse jeito, eu também não vou fazer nunca. Você já ouviu? Não, tem que comprar agora. Depois a gente vê como que paga. Vai por tudo ou nada. Vai por tudo ou nada. E aí, os contratos, os negócios jurídicos, eles não são brincadeira. Existem reverberações, existem consequências. Então, você precisa entender que as suas condições, muitas vezes, elas não estão contempladas ali, elas não estão ajustadas com o contrato. E isso vai reverberar do ponto de vista negativo, você vai ter problemas financeiros, jurídicos, e aí entra aquela questão de angústia, de depressão, de estresse, a pessoa fica doente e muitas vezes não sabe, né, o porquê dessas consequências. Então, o que eu digo para o nosso telespectador é que sempre consulte um advogado. Sempre. Você não toma remédio de maneira autônoma. Né? É bom não fazê-lo. É bom não fazer. Muita gente faz e acaba tendo complicações. Procura-se o quê? Um médico. Então, eu procuro um médico para que eu receba orientações, faço exames, análises, de modo que eu tenha ali uma liberação para poder fazer a atividade A, X, ou o que eu quero fazer. A mesma coisa as questões de cunho jurídico. Né? O senhor disse quanto a ler contrato. Eu não conheço pessoas que leem contrato. Quem tem um hábito de ler contrato são os advogados. Sim. Tá? Agora, esse cidadão que comprou o primeiro imóvel na fobia de realizar o grande sonho, o sonho da casa própria, que todo mundo tem. Você tem até um jargão que diz que quem casa quer casa. Sim. Tá? Esse cidadão comprou o imóvel, assinou o contrato, só que ele não sabia da evolução da obra, porque vai pagando mês a mês, ou de tempo em tempo, ele não sabia disso, não falaram para ele da evolução de obra, não disseram nada para ele também quanto à correção, que hoje a grande parte dos imóveis são corrigidos pelo INCC,
o Índice Nacional da Construção Civil. Ele não sabe disso. Só que chegou um segundo carnê para ele. O que fazer? Exatamente. E isso aí é uma, é uma questão muito recorrente, né? Muito recorrente. E existe um brocardo jurídico que diz assim que o direito não socorre aquele que dorme. Então, até a filosofia popular diz, né? Camarão que dorme, a onda leva. Né? Então, a gente costuma dizer isso. Ah, mas eu não tenho o hábito de ler contrato. Ah, eu sou leigo. Geralmente são esses tipos de colocações que a gente recebe no escritório. Ah, não, doutor, mas eu não sou advogado, eu não sou bacharel, eu não tenho conhecimento, então eu não tenho o hábito de ler contrato. São várias cláusulas, muitas linhas, e isso é maçante. Pois é, você não contratou um profissional para te auxiliar, porque o advogado lê o contrato. Quando ele é contratado, ele lê o contrato e ele faz os apontamentos, os pró e os contra, e mensura os riscos do negócio para o cliente. Até uma vez, eu advogando para um dos meus queridos clientes, ele disse para mim assim, quando eu quero estragar um negócio, eu contrato um advogado. Porque o advogado vai ler o contrato... Amigo. Né? Ele vai ler o contrato e vai falar para mim que não é para eu fazer porque tem isso. E não é que o advogado vai estragar o negócio, ele vai listar os pontos que o contrato possui e vai apresentar para o cliente e vai fazer as mensurações de risco. E o cliente, cabe a ele agora tomar uma decisão de acordo com a sua consciente. Né? Mas o senhor disse assim, mas às vezes ele assina um contrato e ele não sabe. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre uma questão de responsabilidade objetiva, ou de a boa-fé objetiva. O fornecedor ele tem a obrigação de esclarecer ipsis literis, ou seja, todo o contrato, todas as peculiaridades, todas as questões específicas, né, do contrato, os riscos. O próprio fornecedor precisa fazer isso e ele precisa, ao final, comprovar que fez isso, de modo a dar uma consistência, né, no negócio jurídico. Não é raro o número de ações que são distribuídas no Poder Judiciário de rescisões contratuais. Por quê? Por causa de um contrato, às vezes, muito bem feito, mas muito mal explicado, e acaba que o consumidor, ao analisar, ele vê que vai ficar muito caro, que as taxas estão muito mais altas do que ele imaginou, do que foi inicialmente apresentado. Passou a emoção? Aí passa a emoção. Aí passa a boa emoção, né? E depois vem a má emoção, né? Que aí vem o nervosismo, né? Aí a pessoa já sai do eixo, já começa a falar coisas que não devem, e aí toma outros caminhos, e aí começa, vai buscar seus direitos, é aquela coisa, né? Começa a bater boca, aí fala assim, vai procurar seus direitos. E aí você vai Aí vai procurar advogado. Aí vai procurar um advogado, aí vem pra gente. Aí quando chega para nós advogados, a situação já está toda danificada, e aí nós vamos precisar moldá-la, lixar, né, a situação, fazer toda a funilaria, né, nessa situação que está variada, para poder regularizar e tal, e ingressar com ação, às vezes de rescisão contratual, aonde o Tribunal de Justiça no Estado de São Paulo, ele costuma decidir aí até por 85% do que você já pagou, né? Você consegue reaver isso, mas é uma situação que poderia ser facilmente evitada se o contribuinte tivesse procurado um profissional especializado para auxiliá-lo nesse negócio. Mas como que fica no caso o distrato? O distrato está sendo feito por uma pessoa física versus pessoa jurídica. Certo. Até onde eu sei, a pessoa física não tem que provar. Quem tem que provar o contrário é o jurídico. E se ele está pedindo distrato, e como fica esse prejuízo? O senhor acabou de falar de 15%. Eu sei que até o 7º dia é sem prejuízo algum. Sim. Mas depois disso, entra o distrato, que geralmente não consegue
não consegue reaver, no mínimo, 6% do que pagou, que é aquele valor que é distribuído para todo o pessoal que trabalha no corpo de vendas. Como fica isso? Bom, esse é o risco do negócio. Todo negócio jurídico tem risco. Isso é importante que se saiba. E as instituições, as pessoas jurídicas, elas, por óbvio, elas têm contratos de seguro, né, para poder resguardar uma eventual situação negativa no curso dos negócios jurídicos, né? Então, esse valor de 15%, esse percentual de 15% que geralmente os tribunais têm garantido para as incorporadoras, as construtoras, é justamente para dirimir ou minimizar os prejuízos que elas tiveram com o tempo dos profissionais, com as divulgações, documentações, questões administrativas, né? E esse percentual ele é utilizado mais para essas questões. Até porque o risco das incorporadoras, das construtoras, ele tem esse risco, mas ele também tem uma aspiração, ele também tem uma condição real de revender o imóvel. Então, esse prejuízo ele vai ser, no máximo, aí, né, diminuído. Então, ele não foi prejudicado num dado momento por uma rescisão, né, mas ele conseguiu reter os 15%, tem a questão do seguro e também tem a questão da própria possibilidade, né, da potencialidade de revenda daquele imóvel. Então, assim, a construtora, a incorporadora, ela não tem tanto prejuízo assim. Ela tem, mas a gente entende, né, até pelos estudos que foram feitos, que ela não tem tanto prejuízo assim. Porque o tribunal, quando ele vai dar uma decisão, quando ele vai pacificar um entendimento, é feito um estudo para verificar o impacto do prejuízo de cada ente, né? E os tribunais, eles têm entendido que 15% é o suficiente para que as pessoas jurídicas que exploram essa atividade econômica, né, de comercialização de imóveis, elas tenham aí a condição de minimizar os seus prejuízos. Outra coisa, uma curiosidade, que os bancos, o seu banco, ele libera até 70% do financiamento para um imóvel. Se o imóvel custa 100 mil, 70%. 30% é aquele percentual que você tem que chegar e pagar até a posse da chave, a posse do bem, do imóvel. Agora, na Caixa Econômica, faz 80%. Tá? Tem um percentual maior. A Caixa Econômica, além de financiar mais, o juro é menor. O juro da Caixa Econômica, com a renda superior a 10 mil, é impossível chegar a 12% ao ano. Já os outros bancos, com a renda de 5 mil, ela chega a isso. O que poderia esse comprador fazer para correr desse risco de ser lesado com um juro tão alto? Essa pergunta, Herodes, ela é excelente. E é importante que você que está vendo essa entrevista, que você entenda uma coisa. Todo banco no Brasil, ele precisa obedecer às orientações do Banco Central. Então, ele precisa estar de acordo com os regramentos que o Banco Central sinaliza, especificamente na aplicação dos juros, que vão ser ali, que estarão intrínsecos ao contrato, né? Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, uma instituição, uma empresa pública, né, ligada aí à União. Então, por óbvio, ela respeita o que o Banco Central ele determina. Por isso que os contratos da Caixa de habitação, eles são mais atrativos ao contribuinte. As demais instituições, e eu não faço isso porque estou levantando uma bandeira XYZ para a Caixa, não tenho nenhum ganho com isso, de forma alguma. Mas é uma realidade, é um fato. Sim, e a gente precisa colocar. Isso é notório. Notório, né? E a gente, quando vê a gente vê os outros contratos, nós notamos que as demais instituições, elas não obedecem
os índices que são sinalizados pelo Banco Central. E aí, isso vem com contratos ultra onerosos, com várias ações de rescisões, etc, etc. Então, o que a gente costuma aqui sinalizar é que as pessoas, ao procurarem um contrato, fazer um financiamento, elas precisam estar bem atentas a isso. E quando a instituição financeira ela não obedece os regramentos listados pelo Banco Central, aí cabe ao contribuinte, num primeiro momento, ingressar com uma ação extrajudicial, né? Através do PROCON, através do consumidor.gov, e também através de notificações extrajudiciais. Você usa esses canais para discutir essas questões, esses pormenores, num primeiro momento, de maneira extrajudicial, para que os bancos ali sejam, o que é quase impossível, né? Sejam sensibilizados a fazer ali uma redução e a obedecer o que o Banco Central determina. E no caso de uma negativa ou de uma inércia, o que é muito comum, que às vezes os bancos eles simplesmente lê o que você pede e eles não te dão um retorno. Então, diante da inércia ou de uma negativa, aí você vai ter condições suficientes para instruir uma ação, né, judicial, ingressar na justiça e reclamar ao Estado juiz a regularização desse negócio jurídico, de modo que o contribuinte venha a ter o mínimo existencial, para ele poder cumprir com as suas obrigações, né, de maneira eficaz. Então, é nesse sentido aí. Doutor Charles, mas o extrajudicial, o índice de atendimento é tão pequeno que compensa fazer isso? Compensa fazer essa notificação, esperar, ver se vai ser respondido? Compensa esperar esse tempo? E por que não direto uma ação? Outra excelente pergunta. Por que a gente entra primeiro com a... Na verdade, não é obrigatório isso, tá? Por conta já da minha experiência, eu tenho visto que quando você opta em ingressar direto com uma ação judicial, embora a Constituição Federal dê a todos nós o direito de ação, de ingressar com ação na justiça, embora a gente tenha esse direito constitucional, é fato que que o Poder Judiciário ele tem entendido que antes de você ingressar com uma ação judicial, é importante que você dê à instituição financeira ou ao consumidor a oportunidade de regularizar o negócio que você está reclamando, sob pena de você ser considerado na justiça como uma advocacia predatória, sabe? Ou seja, você está muito agressivo, você não está tendo a disposição de discutir essa questão de cunho de uma maneira extrajudicial, está entupindo o judiciário com ações, e isso não é relevante. Vamos discutir extrajudicialmente e tal. Eu já vi graças a Deus, eu nunca tive esse problema, mas eu já vi vários colegas serem demandados com a advocacia predatória por parte de alguns magistrados. Então, já para evitar esses desdobramentos e esses inconvenientes, nós optamos em ir pela fase extrajudicial para, posteriormente, dentro de uma inércia ou de uma negativa, nós ingressarmos com a ação judicial. Pelo que eu vi, tem dois motivos. Primeiro motivo, não abarrotar mais o judiciário do que já era abarrotado. Certo. Segundo motivo, mostrar para o judiciário que tentou resolver de uma forma extrajudicial. Mas, como não houve interesse da outra parte, perdeu-se tempo, e esse tempo, o judiciário vai fazer alguma coisa, vai valer alguma coisa para essa pessoa que precisa ser respondido? Sim. Você demonstrando a sua boa-fé, né, ou demonstrando os seus cuidados em primeiro tentar discutir extrajudicialmente e diante de uma inviabilidade causada pelo fornecedor, e nesses casos que nós estamos tratando aqui das instituições financeiras como financiadoras dos empreendimentos imobiliários, aí sim você ingressa com a ação judicial. Aí, o senhor pode repetir a pergunta aqui que eu... Primeiro motivo,
não encher mais o judiciário do que já é lotado. Eles não têm condições de atender. Segundo motivo, mostrar para o judiciário que tentou um acordo extrajudicial. Só que isso é tempo. Esse tempo é também reconhecido pelo judiciário. Esse processo vai andar mais rápido? A primeira audiência vai acontecer mais rápido ou não? Então, vai depender do grau de prejuízo que o contribuinte, que a pessoa, que o consumidor conseguir demonstrar para o juiz. E aí você entra com o pedido, uma liminar, né, uma tutela de urgência, você demonstra o fumus boni iuris e o periculum in mora, né, a fumaça do bom direito, ou seja, olha aqui, ó, existe algo, o que eu estou falando é real, é verdadeiro, é factível, e existe também um risco que, se isso continuar, se isso permanecer, eu vou ter prejuízos significativos. Então, eu mostro a fumaça do bom direito e eu mostro o perigo da demora, e aí o juiz, estando ali demonstrado, ele vai ter que dar o despacho, né, no sentido de conceder a liminar, e aí esse processo corre mais rápido também. Depende muito do que da petição, o que é demonstrado. Às vezes, por exemplo, você tem uma pessoa idosa, aí você tem o Estatuto do Idoso, você tem uma pessoa com deficiência, você demonstra, tem o Estatuto, né? Tem a questão da pessoa com deficiência, tem às vezes uma pessoa que está gravemente enferma, você demonstra, tem todas essas questões, e também tem a questão financeira. Às vezes a pessoa não está envolta nessas especificidades que eu acabei de falar, mas ela está em uma outra situação, a questão mais financeira, né? Então, ela demonstrando isso, o Estado juiz ele tem por. Agora, indo para o final, nós falamos hoje, até agora, daquele consumidor que ele vai procurar um incorporador, uma empresa, mas esse mesmo cidadão, essa cidadã, que viu um imóvel ali, que é do fulano, ela quer comprar esse imóvel, gostou do imóvel, quer comprar esse imóvel. O que ela deve fazer antes de entrar em negociação? O senhor diz uma compra de um segundo, pessoa física. Entre pessoas físicas. Então, isso é importante que se faça toda uma investigação, tá? E isso eu costumo dizer, contrate um advogado especializado na área do direito imobiliário. Esse profissional ele vai auxiliar o consumidor a fazer a retirada das certidões, as pesquisas de distribuições de ações criminais, execuções fiscais, trabalhistas, sobre a pessoa do proprietário do imóvel, né? Porque às vezes esse imóvel pode estar gravado com alguma obrigação, pode ser, né, ser dado aí como. Então você vai comprar um imóvel com ônus e vai ter aí várias problemáticas sobre isso. Então, faça uma pesquisa em cima do imóvel e em cima da pessoa dos proprietários para verificar se há algum entrave. Não havendo, né, tirando todas as certidões, estando tudo certo, você consegue fazer aí a compra sem problema nenhum e, inclusive, também consegue até um financiamento. Muitas vezes você contrata aí um agente financeiro ou um próprio corretor de imóveis, né, que tem ali isso devidamente inscrito, né, com registro no CRES, para poder viabilizar essa transação. Mas se esse cidadão pediu para um advogado ou não pediu advogado, ele foi ao cartório, ele levantou o imóvel, pegou certidões, viu que o imóvel estava totalmente liberado, ele poderia fazer transferência a qualquer momento. Mas ele entra em negócio com esse cidadão, comprando esse imóvel. Só que o dono do imóvel está sendo procurado pela justiça, o dono do imóvel tem uma penhora na justiça, que ainda não chegou no cartório esse imóvel, ele não tem uma penhora desse imóvel, mas está sendo procurado pela justiça por dívidas. E algum advogado do outro lado já está procurando e, de repente, na negociação, esse imóvel é penhorado. Na última hora, antes de assinar. E eu já paguei uma parte, esse cidadão já pagou uma parte. Então, aí vai ter que haver uma ação de indenização, onde o negócio ainda não foi concluído. É isso que o senhor está...
E ele já deu um sinal. Já deu sinal, mas levantou no ainda não tinha cartório, sido está feito liberado. o registro no cartório de registro de imóveis. Só não havia feito transferência. Certo. Já havia pago o ITBI, todas essas Tudo, fez questões. contrato, tudo, só não fez a transferência. Então, nesse caso, nós temos aí duas saídas, né? A primeira é ele não dar continuidade nesse contrato e ingressar com uma ação para poder reaver esse valor que foi dado de sinal. E a segunda é informar o juízo que o negócio jurídico foi efetivado antes da decisão que gravou esse imóvel de ônus e pedir, né, a sustação dessa assertiva, desse registro na matrícula do imóvel, porque o comprador, no caso, é um terceiro de boa-fé e não pode ser prejudicado por essa situação. Eu fiz essa última pergunta exatamente para mostrar para você que está nos ouvindo que antes de entrar em negociação com o imóvel, tem alguns fatores, principalmente quando é um terceiro. Acabamos de falarmos aqui que o imóvel pode estar liberado, mas o dono do imóvel pode ter algum problema, que isso vai trazer problema para você. Então, a melhor coisa é consultar o Dr. Charles. E como te encontrar? Tem um site, Instagram, como te encontra? Nós temos, né? Temos o nosso site, o nosso Instagram, que é o @BrunoPortoADV. Temos também o nosso site, que é o www.brunoporto.adv.br, né? Mas eu deixo bem claro aqui que, para te ajudar, você, nosso telespectador, não precisa ser necessariamente comigo, né? Com o meu escritório, mas com um profissional que é especializado na área do direito do consumidor e também do direito imobiliário, pois assim você estará ali abraçado por esse profissional e com certeza, bem tranquilo para fazer o seu negócio jurídico. Direto do plenário, mostrando a você que estamos interessados em te defender e te proteger, livrando você de certas situações dolorosas. Foi bom estar com o senhor, Dr. Charles, que Deus possa abençoá-lo, e a você, nossos ouvintes, Deus abençoe a todos.